Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o podcast Jovem Cristão, sejam todos muito bem-vindos. Bom, no episódio de hoje, eu gostaria de compartilhar com vocês uma reflexão, né? Eu assisti o filme novo do Super-Homem, que lançou tem pouco tempo, e assistindo ele, me veio um tema que já estava pensando já há muito tempo. Eu já tinha até comentado com vocês aqui. E graças a Deus, né? Hoje eu estava rezando e ficou para aproveitar o momento e para partilhar isso com vocês. Bom, só para avisar já de início, esse episódio contém spoilers sobre o novo filme do Super-Homem. Caso você não tenha assistido e você se importe com spoilers, convido você a esperar, deixar para ouvir esse episódio depois, tá bom? Então, já avisados, então vamos dar o início então. Só para dar uma resumida básica, a princípio, né? A história do Super-Homem é famosa. A gente tem até, por sinal, um episódio no podcast também já falando sobre o Super-Homem, né, o personagem. Mas eu quero, neste momento, né, trazer uma reflexão basicamente sobre essa nova versão do Super-Homem, da nova história de origem, das adaptações, alterações que tiveram nesse filme. E aí, vamos começar por um ponto. O Superman, né, ele estava, né, numa luta, e aí ele perdeu a luta. E aí, do início do filme, né, para ele se recuperar, ele pediu a ajuda do Krypto, o cachorro que ele estava cuidando, que no final das contas, em princípio, nem era dele. E aí, para levá-lo até a Fortaleza da Solidão, que a gente conhece assim, para que ele pudesse ser cuidado, né? E depois de se recuperar a saúde e voltar. Na história, lá, diz que a mensagem que o Superman ele recebeu dos pais dele veio, mas durante a queda, né, na Terra, teve avaria. Então, a mensagem não estava 100%, estava corrompida. E com a mensagem corrompida, o Superman ele só entendeu parte da mensagem, né? E não conseguia entender muito bem também a língua, né? 100% a língua kryptoniana, tem todos os detalhes lá. Tal. Mas voltando. Com a mensagem fragmentada, não dava para poder entender a história inteira. Mas aí que vem a sacada. O Lex Luthor, junto com o seu grupo, conseguiram invadir a fortaleza e lá dentro conseguiram pegar essa mensagem. E a história do filme, basicamente, uma parte da história importante, gira em torno disso. O Super-Homem ele não tinha acesso à mensagem por inteiro, mas o Luthor conseguiu consertar essa parte, graças à engenheira, né? A sua... uma dos membros da sua equipe. E aí, no final das contas, o Luthor foi e divulgou, tanto na internet quanto nas mídias no geral, a mensagem completa. E aí que vem o ponto. O pai, e os pais no geral, né? Do kryptonianos, né, de sangue, do Super-Homem, mandaram ele vir para a Terra para dominá-la, governá-la como um rei. E aqueles que se opusessem ao seu governo, ele poderia matá-los. E que ele não deveria ter apenas uma esposa, mas várias mulheres, né? E aí entra né, vários pontos, né, nessa mensagem aí. Mas eu vou me ater nesse ponto aqui. O Super-Homem, ele tinha a ideia de que os pais dele queriam que ele fosse amigo dos seres humanos, né? Fosse uma terra
para ele viver. Mas os pais deles tinham uma visão muito estranha, considerando que eles são melhores, maiores, mais poderosos do que os terráqueos, né? Tanto que na mensagem diz que eles são seres, não com essas palavras, né, tão bem, né? São seres inferiores intelectualmente, por aí. Mas aí tá. Com isso, o super-homem ele entra num processo de luto. Entre a visão que ele tinha sobre qual que seria a missão que os pais deles tinham dado para ele na Terra e aquilo que ele construiu também de visão de mundo com base na experiência que ele teve com os pais adotivos dele, né, na Terra. E depois, em um outro momento, né, durante esse processo de luto, até o pai, né, do super-homem, o padrasto, vai lá e conversa com ele, né, falando assim que os filhos, né, os pais, eles podem falar o que quiserem para os filhos, mas quem tem que tomar a decisão é o filho, né? Não exatamente com essas palavras, mas foi esse sentido. E aí que vem a pegada. Quando eu estava vendo essa cena, e desde o início estava vindo isso no meu coração, falar sobre esse tema. Para a gente lembrar, né, voltando agora para a nossa fé católica, fé cristã, né, em geral, ela vem falando, né, que ela tem aqui como base, né, os mandamentos de Deus. E aí que tá. Entre os 10 mandamentos, né, da lei judaica, né, os do Pentateuco, né, eu esqueci o termo exato, como é que usa. Peço até perdão para vocês. Mas o 4º mandamento é honrar pai e mãe, né? E aí, lá no livro do Êxodo diz assim: honra teu pai e tua mãe, Êxodo 20, 12, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E com relação até isso, a gente pode lembrar de Jesus, que ele, quando ele era criança, ele era obediente aos pais, até mesmo a São José, que era pai adotivo. Tanto que lá está escrito em Lucas capítulo 2, versículo 51, depois que aconteceu, né, que Jesus foi perdido, né, e encontrado no templo, ele era-lhe submisso. Jesus era submisso aos seus pais, era obediente a seus pais. E aí, em um outro versículo, outra passagem, em Efésios capítulo 6, versículo 1 a 3, mais ou menos, diz assim, né? Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe é o primeiro mandamento com promessas, para seres felizes e teres uma longa vida sobre a terra. Deu para entender mais ou menos? Obedecei vossos pais no Senhor. E aí, só para ajudar então a entender. O mandamento é obedecer pai e mãe, né? Obedecer os pais. Só que aí que tem um detalhe. Como São Paulo ele nos alerta, que tem que ser no Senhor. E aí que vem o conflito. Pensando assim, o super-homem, a ideia dele não era uma ideia, a princípio, religiosa, né? Pelo menos no contexto do filme não deixa isso, né? Que é uma questão religiosa. A noção que ele tinha sobre aquilo de fazer o bem, de não matar e não querer o mal para as pessoas e por aí vai, era uma noção moral. Para nós, cristãos, vai além disso, de uma questão apenas moral, mas também associa uma questão espiritual, uma questão de vida integral, né? Entendendo que a gente não é só essa vida aqui na Terra, né? Não é algo só a nível social, moral, mas também tem a eternidade. A gente obedece os mandamentos de Deus porque a gente quer viver a eternidade junto com Deus, né? Porque a gente sabe que isso é para o nosso bem, para o bem dos nossos irmãos e irmãs.
Não só por um ato para parecer bonito para as pessoas, né? Para não atrapalhar o serviço de ninguém e por aí vai. E aí, nesse sentido, o conflito está aí. E quando os meus pais querem que eu faça algo que é contrário àquilo que eu acredito que é o certo, é contrário à própria lei de Deus, o que fazer? Talvez alguns de vocês já até tenham essa noção dessa resposta, né? Nesse momento. Mas para ajudar a gente, eu convido vocês a ouvirem mais uma partezinha da própria palavra, né? Que diz assim, aproximadamente lá em Mateus, capítulo 10, versículo 37. Vamos lá? Aquele que ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. E aí que está o detalhe. Jesus ele deixou claro para a gente. O nosso amor à nossa família, né, a nossa honrar nossos pais, é necessário. Mas entendendo que tem que ter uma hierarquia de valores, onde Deus está acima de tudo, não é à toa que o primeiro mandamento é amar a Deus acima de tudo, né? E aí depois, em seguida, honrar os nossos pais, né? Tanto que no próprio Catecismo da Igreja Católica vai comentando sobre isso, né? O que eu estou lendo, eles estão entre os parágrafos, né? 2197 até aproximadamente 2248, 49, né? Por aí. Nesse percurso, eles vão comentando sobre isso, que não é à toa, né? Que esse daqui, ele está no inicinho, no topo da segunda tábua da lei, né? Para quem não lembra, Deus ele escreveu primeiro para Moisés, né, em pedra, os 10 mandamentos em tábuas, né? Na primeira tábua estava a primeira parte e o inicinho da segunda tábua estava escrito isso do quarto mandamento, dando a entender que ele é importante nesse sentido, mas não mais importante do que o primeiro. Então, gente, a gente precisa amar os nossos pais, honrar eles, mas não acima do que é o nosso amor a Deus. E amar a Deus, obedecer a Deus, também implica em honrar nossos pais. Honrar nossos pais não no sentido, a gente não pode abandoná-los quando eles também fazem aquilo que é errado, a não ser que seja um caso muito extremo e tal. Mas isso aí não vem ao caso, né? A gente primeiro tem que fazer a vontade de Deus. E dentro da vontade de Deus, vamos honrar nossos familiares. E aí, tem uma outra parte, né, que vai dizendo na própria palavra, né? Lá do livro do Eclesiástico, no capítulo 3, versículo 12 e no versículo 16, né? Que vai dizer assim mais ou menos pra gente. Ó, filho, cuida de teu pai na velhice. Não o desgoste em vida. Mesmo se seu entendimento faltar, seja indulgente com ele. Não o menospreze. Tu que estás em pleno vigor. E aí no versículo 16, é como um blasfemador aquele que despreza seu pai, e um amaldiçoado pelo Senhor aquele que irrita sua mãe. Então, o que acontece, né? A gente precisa obedecer, mas a gente também tem que fazer juízo, né? De julgar se aquilo está de acordo com a lei de Deus ou não, naquilo que nossos pais nos pedem para fazer. A gente tem que ser obediente, entendendo que a obediência também nos ajuda,
nos salva. E é para a gente cuidar também dos nossos pais ainda na velhice, quando o entendimento deles faltarem. Nesse sentido, a gente também pode pensar quando uma pessoa não está em pleno juízo de si. Às vezes nossos pais, eles não têm esse entendimento da palavra de Deus que a gente tem. E às vezes a vida deles é totalmente diferente, eles não acreditam em Deus. Mas, mesmo assim, quando eles estiverem enfermos, quando eles faltarem o entendimento, a gente ainda precisa de cuidar deles. É algo até estranho, né? Porque para o mundo, a gente entenderia que a gente precisa abandonar quem nos faz mal, ainda que sejam nossos pais. Mas a gente aqui, enquanto cristão, a gente pelo menos ainda tem que rezar pelos nossos familiares de sangue. Mesmo que eles nos desprezaram, nos machucaram, nos maltrataram, né? Tem até o relato, né? Eu não tenho certeza sobre isso, mas comentam, né, que o profeta Jeremias, o próprio pai dele rejeitou ele quando ele foi chamado para ser profeta. Às vezes a gente vai ser rejeitado pela nossa própria família, porque a gente tomou a decisão de seguir a Cristo. E tudo bem, vai acontecer. Jesus ele disse isso. Mas a gente tem que entender que, por prioridade, tem que amar a Deus em primeiro lugar. Mas ainda assim, isso não quer dizer que a gente não possa rezar pelos nossos familiares e cuidar na medida do possível deles, né? Por exemplo, o caso de Pedro, né? Pedro, ele tinha uma sogra, né? Logo, entende-se que ele era casado quando Jesus chamou ele. Ele, no início, né? Ele não deixou de cuidar da sua família, tanto ao ponto, né, de que, de alguma forma, Jesus tomou conhecimento que a sogra dele estava doente e foi lá e curou a sogra de Pedro. Então, entendendo isso, a gente tem que colocar no nosso coração que a gente precisa amar a nossa família, a gente precisa cuidar daqueles que nos geraram, né? Nos gestaram, ainda que eles não tenham esse mesmo amor para conosco. Mas a gente faz isso porque, em primeiro lugar, a gente ama a Deus. E Deus nos pede para a gente fazer isso, para a gente amá-los. E aí, em segundo lugar, porque a gente pode desenvolver o amor por eles, ainda que eles não amem a gente. E o amor só se prova autêntico quando a gente não recebe nada em troca, né? A gente não quer receber algo em troca. Isso prova que esse amor é um amor mais profundo, um amor aos olhos de Deus, um amor evangélico, né? Não é à toa que São Paulo diz, né, que o amor nada quer em troca, né? Nada quer de troco, né? De devolução. Ele ama só porque ama, né? Entendendo que o amor não é sentimento, mas sim uma decisão. A gente se decide por amar. Tanto que Jesus ele diz, né? Amai vossos inimigos e rezai pelos aqueles que vos perseguem. Então, ainda que os nossos pais tenham ideias diferentes da nossa, a gente é convidado a honrá-los, a amá-los no amor que Deus nos ensina a amar. Porque uma forma de honrar eles é honrando a Deus. Porque Deus, vendo a nossa boa ação e a gente rezando por eles, e nossos pais, ainda que estejam no erro, vendo a nossa mudança de vida, pode ser que eles enxerguem em nós a esperança e conheçam a Deus. Esse Deus talvez que na vida deles eu não tinha conhecido. E assim se convertam. Existe esperança. E hoje, né, por sinal, é uma ordem um pouquinho diferente, né? Hoje, por sinal, a gente eu tô gravando esse episódio no dia 27/8, a princípio. E é o dia dedicado à liturgia, né? Lembra de Santa Mônica. E Santa Mônica, ela rezou pelo filho dela. O filho que vivia na bebida, nas drogas, na prostituição, em tantas loucuras na vida dele. E não acreditava em Deus. Mas ela rezou por 30 anos, se eu não me engano.
E depois desse tempo todo rezando pelo filho, o filho dela teve a experiência de Deus e se converteu. Virou padre, depois virou padre, e depois virou bispo e virou santo, o Santo Agostinho, que por sinal a gente comemora no dia 28, que é o dia que acredito que vai sair esse episódio. E aí que tá. Ela não desistiu de rezar pelo filho. Então talvez o nosso lance na nossa vida a gente pode não desistir de rezar pelos nossos pais. A ordem pode estar fora do normal, do que a gente espera que os pais que nos ensinem a fé, o caminho correto. Mas não importa como que está a nossa família, o que importa é que se eu for canal da graça para minha família, eu creio, pela história de tantos santos e tantas histórias da palavra que eu vi, que através do meu testemunho é possível que a graça de Deus se manifeste e toque a minha família, eu seja o canal da graça. Isso pode acontecer com você também. Então eu convido a você a fazer a experiência de viver esse mandamento de honrar pai e mãe, entendendo que primeiro amar a Deus e depois amar os pais. E aí voltando para o super-homem, ele tomou a decisão de acordo com seu próprio coração. Ele não quis agir de acordo com aquilo que os pais dele de sangue pediram. Ele quis agir de acordo com o coração. E aí no finalzinho, né, quando vai pedir para poder ver a mensagem dos pais, a mensagem dos pais são os vídeos da infância dele com os pais adotivos. Ele assumiu os pais adotivos como a prioridade, né, o mais forte para ele. Então é isso, gente. Às vezes a gente precisa de passar por mudanças para a gente escolher, né? A gente passa por dificuldades, passa por essas situações, não porque Deus quer assim, mas porque às vezes por consequência das nossas ações, das ações dos outros, mas dessa dificuldade podemos tirar um proveito. O sofrimento às vezes não é desejo de Deus a princípio, mas ele pode ser usado como instrumento para a nossa santificação, para a santificação dos nossos. Então, talvez o sofrimento que você está passando hoje com teus pais, com tua família, pode servir para a sua santificação e também como testemunho para ajudar tantas outras pessoas aí no mundo afora. Eu, como psicólogo e vendo tantas outras situações, eu vi tantos relatos, né, de gente, né, tendo a vida transformada mesmo nesse sentido, né, de que amando, mesmo quando não era amado, essas pessoas mudaram, pessoas da própria família, é claro, né? Então, é isso, ainda há esperança, amém? Então, gente, se você gostou desse episódio, eu convido você a curtir, compartilhar, comentar, né? Se quiser conversar, pode mandar mensagem através das nossas redes sociais. E também fiquem atentos aos nossos próximos episódios. Tá saindo episódio toda quinta-feira, a princípio, né? E aí é isso, gente. Que Deus abençoe vocês imensamente. Fiquem com Deus e Nossa Senhora. Salve Maria Santíssima e viva Cristo Rei. A paz.